Introdução. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, o aborto é definido como interrupção espontânea ou forçada, feto com peso inferior a meio quilo antes de atingir a 22ª semana de gestação. No Brasil, o aborto é um problema de saúde pública, preciso por sua importância, tanto quanto pela constância. Tema que gera inúmeros debates, polêmicas relativas a questões culturais, religiosas, aspectos sociais que afetam diferentes níveis de nossa sociedade. No âmbito jurídico, se defende os direitos fundamentais da vida, pela não criminalização e penalidade em razão do poder e autonomia da mulher, que opta pela interrupção da gestação. Tentativas de minimizar a desigualdade e manter a liberdade feminina. Abordaremos o assunto de modo analítico, apontando meios utilizados para garantir os direitos fundamentais previstos na lei. Dos tipos de aborto segundo o Ministério da Saúde. Aborto espontâneo ou natural. Comumente frequente, acontecendo pelo fato do feto não apresentar características de sobrevivência favorável. Classificado como precoce com menos de 13 semanas de gravidez ou tardio a partir de 22 semanas. Aborto completo. Ocorre geralmente com menos de 8 semanas de gestação, apresentando a eliminação total do conteúdo uterino. Aborto retido. Nota-se que o colo do útero permanece fechado, porém o embrião não apresenta sinais de vida. Aborto habitual. Existência de histórico consecutivo de 3 ou mais abortamentos. Situação incomum exigindo investigação da causa. Aborto seguro. Esse procedimento é aquele realizado com devido cuidado pelo médico indicado pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Aborto induzido ou não seguro. É a interrupção voluntária de uma gravidez de modo clandestino. Pode ser por meio de ingestão de medicamentos ou por método mecânico. No âmbito jurídico, se defende os direitos fundamentais à vida, luta pela não criminalização e penalidade para quem o pratica sem autorização. No Brasil, o aborto é crime. Entretanto, em algumas situações, o procedimento é permitido. Para o Código Penal brasileiro, existem punições quanto ao aborto. Segundo a legislação, é crime qualquer condição de realização de interrupção do feto, a qual as penas podem variar de 1 a 3 anos para mulheres gestantes e de 1 a 4 para médicos interventores com o consentimento da grávida. Caso não há esse consentimento, a pena aumenta, indo de 3 a 10 anos. A punição pelo crime de aborto encontra-se elencada em 3 artigos do Código Penal brasileiro, os artigos 124, 125 e 126. O artigo 124 traz o crime de abortamento provocado pela gestante ou com consentimento da mesma. A pena é de detenção, sendo ela de 1 a 3 anos. E o artigo 125 traz o crime de abortamento provocado por terceiros, sem o consentimento da gestante, reclusão, sendo ela de 3 a 10 anos. No artigo 126, o crime também é provocado por terceiros, porém, esse com o consentimento da gestante. A pena é de reclusão, podendo ser ela de 1 a 4 anos. Além desses 3 tipos, nossa lei penal prevê o crime de abortamento em sua forma qualificada, no artigo 127, onde se fala que as penas cometidas nos artigos 125 e 126 são aumentadas em 1/3, se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofrer lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se em qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Muito embora a lei considere crime a prática de aborto, encontra-se no artigo 128 a previsão legal de autorização, onde não se pune aborto praticado por médico, caso não há outro meio para salvar a vida da gestante, ou se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante, ou, quando incapaz, de seu representante legal. Consequências e complicações. As consequências podem ser físicas e psicológicas. Após um processo abortivo, algumas mulheres podem desenvolver a síndrome pós-parto, caracterizada por um sentimento de culpa, ansiedade, depressão, angústia, alcoolismo, transtornos alimentares e comportamentos autopunitivos. As complicações podem ser anemia grave, infecção uterina, perfuração do útero, inflamação das trompas e do útero, tétano originado de procedimentos clandestinos sem esterilização adequada, esterilidade e até mesmo a morte. Quanto mais desenvolvido estiver o bebê, piores serão as consequências. Estatísticas do aborto. No ano de 2019, foi registrado pelo Sistema Único de Saúde 195 mil internações por aborto, sejam eles espontâneos, por decisão judicial ou médica. Foi considerado uma média de 535 abortos por dia. A cada 100 internações por aborto, 99 foram abortos espontâneos e tipos indeterminados de gravidez interrompida. Só um aborto foi previsto por lei. No início de 2020, o número de mulheres atendidas pelo SUS em razões de abortos mal-sucedidos, sejam eles espontâneos ou provocados, foi de 79 vezes maior que o de interrupções de gravidez previstas por lei. De janeiro a junho, o SUS fez 1.024 abortos legais em todo o Brasil. No mesmo período, foram 80.948 curetagens e aspirações, processo que é necessário para a limpeza do útero após o aborto incompleto.
De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o aborto que é provocado por mulheres pretas é de 3,5%, o dobro do percentual entre as mulheres brancas, que é de 1,7%. Como vemos no infográfico a seguir, a questão da legalização do aborto no Brasil ainda é motivo de muita discussão, por dividir opiniões diferentes de toda a sociedade. Praticar o aborto fere diversos artigos do Código de Ética da Enfermagem e proíbe qualquer atentado contra a vida. Mas especificamente prevê em seu artigo 28 a proibição de provocar o aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação. Caso previsto em lei, o profissional deverá decidir de acordo com a sua consciência sobre a sua participação ou não no ato abortivo. Vale ressaltar que o Código de Ética do Profissional da Enfermagem enfatiza que a assistência deve ser prestada livre de qualquer discriminação, exercida com dignidade, competência e responsabilidade, sob nenhuma forma de violência, exercendo-a de maneira que satisfaçam as necessidades de saúde de forma integral, preservando a autonomia das pessoas assistidas. A enfermagem desempenha um papel importante nesse cenário, devendo prestar uma assistência humanizada de maneira ética e que atenda às reais necessidades dessas mulheres, respeitando a vida, a dignidade e os direitos da pessoa humana em todo o seu ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza e preservando o sigilo profissional. O profissional deve se atentar nos casos de aborto legal, onde o mesmo deverá atuar como facilitador do processo de tomada de decisões pela essa mulher. A gente, como profissional de enfermagem, a gente tem que ter uma postura acolhedora, postura de cuidado, uma postura que quer se vincular com essa usuária, seja na estratégia, na atenção básica de saúde, seja no hospital, quando você recebe essa mulher em abortamento, seja ele provocado ou espontâneo, ter uma conduta distante, fora de julgamentos, de preconceitos, né? Quando a gente se propõe a ser enfermeiro, profissional de saúde, a gente tem que manter essa conduta também, avaliar que são mulheres que muitas das vezes planejam esse momento e, de alguma forma, ele não ocorre. E também são mulheres que não planejam esse momento, realizam um aborto, muitas das vezes é um aborto inseguro, mas ela também necessita de assistência. Então, a gente tem essas duas vertentes, ou até mais vertentes, para pensar nesse cuidado. A gente tem uma política que fala sobre abortamento inseguro. Entre 2010 e 2014, cerca de 56 milhões de abortos. E desses 56 milhões, 22 milhões foram de forma insegura, causando 47 mil mortes de mulheres, né? Outras mulheres causam déficits, né? Disfunções físicas e mentais. Então, quando a gente pensa na questão do aborto, pensar em todo o contexto dessa mulher, que de alguma forma ela pode estar abortando, ela abortou, pode estar em processo de abortamento por conta de ser um aborto espontâneo, mas também muitas vezes é uma mulher que ela chega na assistência da gente, que ela não queria estar gestante e ela acaba provocando esse aborto, e ela também merece o mesmo cuidado, e um cuidado de forma digna, da mesma maneira que uma mulher que desejava essa gestação. Mas, nesse caso, a gente pensa na mulher de forma integral. Se a gente pretende prestar uma assistência que seja de maneira equânime, então a gente tem que ver essa mulher não só na parte física, né? Que às vezes a gente leva muito para a parte física. Ela está se recuperando bem, não precisou entrar com antibiótico. Então, o nosso cuidado ele vai para além disso, né? E aí a gente tem braços. Principalmente na atenção básica à saúde, a gente tem o NASF, que é o núcleo de apoio à saúde da família, que é composto por terapeutas ocupacionais, psicólogos. Então, essa mulher é um todo. E aí a gente vai articulando de acordo com as necessidades dela. Então, nesse momento também é importante que a gente articule, mas essa mulher seja o sujeito do cuidado. Essa mulher, ela seja o sujeito de direitos desse cuidado. Então, às vezes a gente quer cuidar, muitas vezes a gente se coloca à frente, né? Ah, não, eu acho que ela precisa disso, eu acho que ela precisa daquilo. E a gente não pergunta a essa mulher se ela precisa realmente desse apoio, né? Então, a gente deixar essa mulher ser o sujeito da história dela. E a partir do que ela traz para a gente como demanda, a gente sim articular essa assistência multiprofissional, assim como também a gente tem o atendimento médico também, né, nas equipes de saúde, e a gente expandir isso para os hospitais também, né? Então, quando a gente assiste uma mulher, independente da escolha ou de como se deu esse processo, a gente tem que lembrar que é uma pessoa que tem direitos, está ali precisando dessa assistência, e que a gente está ali para isso, né? Que a gente escolheu estar ali para isso. Antes de tudo, como eu já havia até falado lá na primeira, expandir um pouquinho sobre isso, a gente tem que ter empatia ao cuidar do outro, se colocar no lugar do outro, tem que ter uma assistência livre de julgamento,
de crenças, de convicções, preconceitos. Até mesmo uma mulher que está em abortamento espontâneo, às vezes a gente já, mas espera aí, provocado não? Será que não foi provocado? A gente não está ali para julgar essa mulher, na verdade a gente está ali para assistir essa mulher. Então, uma conduta ética também envolve muito um cuidado focado na pessoa, centrado na pessoa, e essa mulher que é um sujeito de direito. Tem que trazer também para a nossa realidade que uma das principais causas de morte materna hoje é o aborto, e principalmente o aborto inseguro. Então, a gente precisa também focar na política, a gente precisa focar nessa promoção de saúde, buscando a gente mais políticas, implementar políticas que realmente promovam a saúde dessa mulher. Começa a discutir na parte ética, a gente vai lembrar logo da nossa Constituição. No 5º artigo, ele fala que todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e residentes no país a inviolabilidade de direito, o direito à vida, à igualdade, à segurança. Quando a gente pensa em direito à vida, a gente também tem que trazer o respeito ao direito de estar vivo, né, de existir. É aquela corrente do não, mas espera aí, é uma vida que ela vai tirar ou abortar, quando em caso de um aborto provocado. Para além disso, a gente tem uma mulher dona desse corpo, que ela é sujeito, né, ela é sujeito desse de direito, ela tem direito de gozar de uma vida de maneira digna. Então, não basta só a gente, a gente ter até hoje, né, a gente ouvir falas como, nossa, eu fiz com que essa mulher não abortar, nossa, eu ganhei o dia. E aí, como vai ser a vida dessa mulher quando ela estiver com essa criança? Como que vai ser a situação? Então, assim, o Estado, no mínimo, ele deve oferecer condições mínimas de existência, né? Então, a gente sabe que quanto mais população, principalmente mais atingida, são mulheres pretas e pardas. Então, essas mulheres vão morrer mais por provocar um aborto inseguro, né? Que até hoje a gente discute porque o aborto ele é criminalizado. A gente leva muito a questão para esse cerne, né? Para essa posição de que no Brasil é crime, né? Porque não é legalizado, ok. A gente não tá se posicionando o quanto ela vai abortar, né? Se ela pretende abortar, ela vai abortar de qualquer maneira, seja de forma segura ou não. Só que as mulheres fazem mais parte desse índice são mulheres pretas e pardas, mulheres pobres, periféricas. E isso a gente também tem que ter na nossa conduta, tem que ter esse olhar sobre esse indivíduo que é o que vai procurar mais a unidade básica de saúde, porque é uma população que necessita do serviço público de saúde. Matérias correlacionadas ao mundo. Filosofia seria argumentar, questionar, querer saber o porquê das coisas. Ou seja, a mulher se questiona buscando qual porquê ela sofreu o aborto, não pode ter o seu filho. Ética profissional. É proibido de provocar o aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação. O enfermeiro não pode colaborar para a interrupção de uma gestação, porém deve prestar um atendimento de forma ética e profissional quando se deparar com uma paciente que teve um aborto, seja ele espontâneo, induzido ou de forma legal, concedida pela justiça. Humanização. O acolhimento é feito por meio de uma escuta diferenciada, humanizada, compartilhada pela equipe. O atendimento a essa mulher que sofreu um aborto deve ser humanizado, levando em considerações suas queixas, independente se esse aborto é espontâneo ou induzido. Afeto. Ele é responsável pelas emoções, pelos vínculos que formamos. Se uma mulher der entrada no hospital sofrendo aborto e os profissionais acharem que ela praticou, ela pode ser maltratada, pode gerar um trauma psicológico. Vulnerabilidade. As pessoas de baixa renda têm muita dificuldade de cuidar e de ser responsáveis por sua saúde. Os determinantes sociais, econômicos e ambientais são as principais causas da doença. A maioria das mulheres que sofreram ou sofrem aborto se encontram em vulnerabilidade social, têm dificuldade de acesso e de informação à saúde. SUS. Universalidade, equidade, integralidade. O SUS garante o direito a todos à saúde, independente da sua situação social ou econômica. Concluímos que a maioria dos casos de aborto no Brasil são de mulheres negras e de baixa escolaridade, moradoras de periferias ou bairros carentes. Isso se deve à grande desigualdade social, à falta de acesso ao planejamento familiar, à educação sexual e à falta de informações sobre o uso correto de métodos contraceptivos. Outro grande problema é a violência sexual e as leis restritivas ao aborto. Esses fatores aumentam os casos de aborto no Brasil e o número de complicações e mortes
devido a esse procedimento. Entendemos que não se trata apenas de uma questão social, mas um caso de saúde pública, onde o Estado deve intervir com políticas que assegurem o acesso a todas as mulheres a um planejamento familiar e uma atenção primária mais presente, e tomando medidas para a diminuição da violência sexual, garantindo assim uma eficácia na diminuição de aborto. Leis mais flexíveis também seriam viáveis. O que mata em si não é o aborto, é a clandestinidade e a falta de interferência eficiente do governo nesse problema de saúde que atinge tantas mulheres.